Imagine uma mulher que cresceu no coração da idolatria, filha da infame rainha Jezabel e do rei Acabe de Israel. Uma mulher que, movida por ambição, crueldade e desejo de poder, não hesitou em derramar sangue inocente para alcançar seu objetivo: tomar o trono de Davi, o trono de Judá. Esta é a história de Atalia, um nome que causa calafrios só de ser mencionado nas páginas das Escrituras. Em meio a reis e profetas, alianças políticas e guerras espirituais, surge essa figura sombria, determinada a destruir a linhagem real de Judá para estabelecer sua própria dinastia. Mas o que levou Atalia a arquitetar tamanha traição? Como uma mulher, em meio a uma cultura patriarcal, conseguiu ascender ao trono e reinar com punhos de ferro? E o mais impressionante, como seu reinado chegou ao fim de forma tão dramática. Prepare-se para conhecer a trajetória de uma das personagens mais sinistras da Bíblia, uma mulher que ousou desafiar o plano de Deus e quase destruiu a promessa messiânica. Nos próximos minutos, você vai entender a origem de Atalia, seu casamento com o rei de Judá, os bastidores do golpe que a levou ao poder e como Deus, por meio de um menino escondido e um sacerdote corajoso, reverteu o curso da história. Uma narrativa de tensão, fé, conspiração e justiça divina que vai prender sua atenção até o último segundo. A origem maligna de Atalia, a influência de Jezabel e Acabe. Para entender quem foi Atalia e o perigo que ela representou, é necessário voltar às suas raízes, e que raízes sombrias. Atalia era filha de dois dos personagens mais perversos do Antigo Testamento, o rei Acabe e a rainha Jezabel. Juntos, esse casal governou Israel do norte com um reinado marcado por idolatria, perseguição aos profetas e desobediência aberta a Deus. Jezabel, sua mãe, era filha de Etbaal, rei de Tiro e sacerdote de Baal. Com essa origem pagã, Jezabel introduziu no reino de Israel o culto a Baal e a Zerá, ídolos cananeus que envolviam práticas detestáveis, como imoralidade sexual e até sacrifícios humanos. Acabe, influenciado por sua esposa, abandonou o Senhor e construiu altares para os deuses estrangeiros. O profeta Elias foi um dos principais opositores desse casal, confrontando-os diretamente e denunciando sua corrupção. Foi nesse ambiente de idolatria extrema, violência e manipulação que Atalia cresceu. Ela aprendeu desde cedo a usar o poder de forma cruel, a eliminar opositores e a buscar o controle a qualquer custo. Diferente de outras mulheres da Bíblia que foram moldadas pelo sofrimento ou pela fé, Atalia foi forjada pelo orgulho, pela arrogância e pela ambição desenfreada herdada de seus pais. Apesar de ser princesa de Israel, Atalia não ficou no reino do norte. Ela foi dada em casamento a Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Esse casamento foi uma aliança política desastrosa, pois uniu o reino do norte, corrompido pela idolatria, com o reino do sul, onde ainda havia temor ao Deus de Israel. Essa união trouxe uma infiltração espiritual perigosa para Judá, e Atalia foi a porta de entrada dessa corrupção. A presença de Atalia em Judá representava mais do que uma aliança entre reinos. Ela era uma bomba-relógio prestes a explodir no centro da linhagem de Davi, a linhagem da qual viria o Messias. O casamento que parecia estratégico aos olhos humanos acabou sendo um ataque frontal ao plano divino. E assim, Atalia saiu da casa de Jezabel com a mesma determinação implacável de sua mãe. Mas agora ela estava mais perto do trono de Davi, mais perto da promessa messiânica, mais perto de causar um estrago irreparável. Nos próximos tópicos, você vai ver como Atalia aproveitou essa posição para se infiltrar nas estruturas de poder de Judá e, após a morte do rei, colocar em ação um plano diabólico para exterminar toda a linhagem real. Prepare-se, porque o que vem a seguir
É uma das cenas mais dramáticas e chocantes da Bíblia. O golpe de Atalia, assassinato e usurpação do trono de Judá. A Bíblia nos apresenta um dos momentos mais aterradores da história de Judá, quando Atalia, após a morte de seu filho Acasias, comete um ato de pura crueldade. Ela manda matar toda a descendência real para tomar o trono para si. Sim, você ouviu corretamente. Após o falecimento de Acasias, que foi rei de Judá por apenas um ano, Atalia viu uma oportunidade para colocar em prática o plano que provavelmente vinha alimentando em silêncio: governar Judá sozinha. Mas havia um obstáculo: os herdeiros legítimos da dinastia de Davi. Na lógica do poder de Atalia, qualquer um que representasse uma ameaça à sua ascensão precisava ser eliminado. Então, ela decretou o massacre de todos os filhos e netos reais. Um verdadeiro genocídio familiar. O que deveria ser um luto pelo filho morto, tornou-se um banho de sangue. E tudo isso vindo de uma mulher que não pertencia à linhagem davídica. Essa atitude foi não apenas uma tentativa de poder, mas um ataque direto à promessa de Deus. O Senhor havia prometido que o Messias viria da descendência de Davi. E agora, Atalia, influenciada pela idolatria e malícia de Jezabel, tentou cortar essa linhagem pela raiz. Era um plano satânico, disfarçado de ambição política. Mas aqui surge um raio de esperança. Em meio a essa tragédia, Deus levanta duas figuras improváveis para frustrar os planos de Atalia: Jeoseba, irmã do rei Acasias, e Joiada, o sacerdote. Jeoseba consegue resgatar Joás, um dos filhos do rei, antes que ele fosse assassinado, escondendo o menino dentro do templo do Senhor. Esse detalhe é importante. Atalia podia ter acesso ao palácio, ao exército, ao conselho real, mas o templo do Senhor ainda estava nas mãos de quem temia a Deus, e foi nesse santuário que Joás permaneceu escondido por 6 anos, sendo protegido, ensinado e preparado. Enquanto isso, Atalia reinava como se nada tivesse acontecido. Usurpadora do trono, governava com mãos de ferro, promovendo novamente o culto a Baal e afastando Judá do caminho do Senhor. A mesma influência demoníaca de Jezabel estava agora operando em Jerusalém. Mas havia um segredo escondido atrás das cortinas do templo. Um menino vivo, um herdeiro legítimo, um descendente de Davi, aguardando o momento certo para aparecer. Nos minutos, você verá como essa criança escondida se torna a chave para a restauração de Judá. E como Deus, mesmo quando parece estar em silêncio, está trabalhando para cumprir sua promessa. A criança escondida, como Joás foi salvo do massacre. Em meio à escuridão do golpe de Atalia, a história ganha um tom de esperança e de intervenção divina. Quando todos pensavam que a linhagem real de Davi havia sido exterminada, Deus usou 2 pessoas corajosas e tementes para preservar a promessa feita séculos antes. O nome da heroína que entra em cena agora é Jeoseba. Ela era filha do rei Jeorão, irmã do rei Acasias e esposa do sumo sacerdote Joiada. Quando viu o que Atalia estava fazendo, Jeoseba agiu rapidamente e, sem hesitar, salvou o pequeno Joás, que na época era apenas um bebê, do massacre dos príncipes. Com enorme risco pessoal, Jeoseba levou Joás secretamente para o templo do Senhor, o único lugar onde Atalia não ousava entrar. Era um lugar de reverência, de sacralidade, ainda respeitado por alguns mesmo sob um reinado ímpio. Ali, Joás foi escondido e protegido durante 6 anos. Durante todo esse tempo, Atalia governava Judá acreditando que havia eliminado todos os seus rivais. Mas Deus, que é especialista em esconder tesouros em lugares improváveis, preparava Joás em silêncio. E o templo, que deveria ser apenas um local de culto, tornou-se um verdadeiro refúgio e campo de treinamento para o futuro rei.
Imagine esse cenário. No palácio, Atalia celebrava seu poder, colocava imagens de Baal por toda parte e promovia cultos idólatras. Já no templo, Joás crescia aos cuidados de Joiada, aprendendo sobre o Deus de Israel, sobre a história de seu povo e sobre a aliança feita com Davi. Ele não crescia apenas escondido, mas era formado para reinar. Esse contraste entre a escuridão do palácio e a luz do templo é simbólico. Enquanto o trono estava corrompido, Deus preparava a restauração em segredo. E isso nos lembra que, mesmo quando os poderosos parecem triunfar, o Senhor ainda governa nos bastidores. Ele não perde o controle da história. Os 6 anos de preparação chegaram ao fim e era hora de agir. Joiada, o sacerdote, sabia que não podia manter Joás escondido para sempre. A linhagem de Davi precisava ser restaurada. O povo precisava ver a luz novamente e Atalia precisava ser confrontada. No próximo tópico veremos o plano ousado de Joiada para restaurar o trono de Davi e revelar ao mundo que a promessa de Deus não havia sido destruída. A coroação surpreendente de Joás, a queda de Atalia. Chegou o momento da virada. Depois de 6 anos de trevas sob o domínio de Atalia, o sumo sacerdote Joiada entendeu que era hora de agir. Ele não apenas havia protegido Joás, mas agora colocaria em prática um plano ousado e arriscado: restaurar o trono davídico e derrubar a usurpadora. A estratégia foi cuidadosamente pensada. Joiada convocou os capitães da guarda, os levitas e os principais líderes do povo, todos fiéis ao Senhor e à linhagem de Davi. Em segredo, reuniu-os no templo e lhes mostrou Joás, o menino que ninguém sabia que ainda vivia. Foi um momento de choque e emoção. A esperança reacendeu nos corações. Aquele menino era a prova viva de que Deus não havia abandonado o seu povo e de que a promessa feita a Davi ainda estava de pé. E então, com coragem e fé, decidiram agir. No 7º ano do reinado de Atalia, num sábado, o dia de maior movimentação no templo, Joiada colocou em ação seu plano. Os soldados se posicionaram estrategicamente, divididos em grupos para proteger o menino rei. Armados com as lanças e escudos que pertenciam a Davi e haviam sido guardados no templo, formaram um cerco sagrado ao redor de Joás. Então, diante de todo o povo, Joiada trouxe Joás à vista. O menino, com apenas 7 anos de idade, foi ungido com óleo sagrado e coroado. A multidão aplaudiu, gritou: "Viva o rei!" E o som ecoou pelas ruas de Jerusalém. Era uma explosão de alegria, esperança e restauração. A gritaria chegou aos ouvidos de Atalia, que estava no palácio. Assustada e confusa, correu ao templo para ver o que estava acontecendo. Ao entrar, viu o menino em pé ao lado da coluna, com a coroa na cabeça, cercado por guardas e o povo celebrando. Ela ficou furiosa, rasgou suas vestes e gritou: "Traição! Traição!" Mas era tarde demais. O povo havia se unido, a linhagem real estava restaurada e o tempo de Atalia havia acabado. Joiada ordenou que Atalia fosse retirada do templo, pois não era permitido derramar sangue naquele lugar sagrado. Levaram-na até a entrada do portão dos cavalos, onde foi executada. A mulher que havia tomado o trono por força agora caía diante da vontade soberana de Deus. Esse episódio marca um ponto de inflexão na história de Judá. A ousadia de Joiada, a fé de Jeosseba e a coragem do povo que se levantou trouxeram de volta a ordem, a justiça e a verdadeira adoração ao Senhor. Joás, ainda menino, começou a reinar e o povo de Judá voltou a ter esperança. Mas a história de Joás não para por aí. No próximo tópico, vamos acompanhar o início do seu reinado e o papel decisivo que Joiada teve em sua formação como rei. O reinado de Joás, orientado pelo sacerdote de Deus.
Com apenas 7 anos de idade, Joás assumiu o trono de Judá. Um menino frágil, mas que carregava o peso de um legado milenar sobre seus ombros. A linhagem real de Davi, a promessa do Senhor e a reconstrução de um reino que havia sido contaminado pelo culto a falsos deuses e pela corrupção política. Porém, Joás não estava sozinho. Ao seu lado estava o sumo sacerdote Joiada, o verdadeiro mentor por trás do trono. Foi ele quem guiou o rei durante seus primeiros anos de reinado, tomando decisões sábias, restaurando a ordem e restabelecendo a aliança entre o povo e Deus. Sob a liderança de Joiada, o reino passou por um processo de purificação e renovação espiritual. Altares de Baal foram derrubados, ídolos foram destruídos e o templo do Senhor voltou a ser o centro da vida religiosa e política de Judá. Joiada também organizou os levitas e sacerdotes segundo as ordens de Davi, trazendo de volta os cânticos, os sacrifícios e a reverência ao Deus verdadeiro. O povo, que durante anos havia sido oprimido por Atalia e seduzido pelos cultos pagãos, agora era chamado ao arrependimento e à consagração. Joás mostrou-se um rei obediente, receptivo à orientação de Joiada. Durante anos, enquanto o sacerdote esteve vivo, Joás governou com retidão. Um dos momentos mais marcantes foi a sua iniciativa de reparar o templo do Senhor, que havia sido negligenciado e até saqueado pelos reis anteriores. Ele ordenou que os sacerdotes recolhessem as ofertas do povo para a reforma do templo. No entanto, com o passar do tempo, percebeu que as obras não avançavam. Demonstrando iniciativa e zelo, Joás tomou medidas mais firmes. Mandou fazer um cofre com um buraco na tampa e colocá-lo junto ao altar. O povo passou a trazer suas contribuições ali e os recursos foram usados de forma correta para a restauração. Esse gesto revela algo profundo. A restauração do culto e da fé começava por um coração comprometido com Deus. Joás entendia, com a ajuda de Joiada, que sua missão como rei não era apenas política, mas espiritual. Enquanto Joiada esteve vivo, Joás caminhou pelos caminhos do Senhor. O sacerdote tornou-se como um pai para o rei, transmitindo-lhe não apenas sabedoria, mas também princípios de fidelidade, justiça e temor a Deus. Contudo, a história dá uma guinada após a morte de Joiada. No próximo tópico, veremos como Joás, aquele que começou tão bem, acabou tomando decisões trágicas quando se afastou da influência do sacerdote. Uma virada que nos mostra o quanto é perigoso se distanciar da direção divina. A queda de Joás, quando a confiança muda de Deus para os homens. A morte de Joiada marcou uma transição sombria no reinado de Joás. Sem a presença e o aconselhamento do sacerdote, Joás começou a se cercar de homens influentes, mas espiritualmente corrompidos. E foi exatamente aí que tudo começou a ruir. Os líderes de Judá se aproximaram do rei e o persuadiram a abandonar a casa do Senhor. Em pouco tempo, Joás permitiu que o culto a ídolos retornasse. Os altares de Baal foram reerguidos. Os postes ídolos voltaram a ocupar lugar no coração do povo e a idolatria tomou conta da nação mais uma vez. O que antes era um reinado pautado pela justiça e pela fidelidade ao Senhor, agora se transformava em um governo marcado pela apostasia e pelo descaso espiritual. O povo também seguiu o exemplo do rei, afastando-se do Deus verdadeiro e mergulhando novamente em práticas abomináveis aos olhos do Senhor. Mesmo assim, Deus não ficou em silêncio. Ele enviou profetas para chamar Joás e o povo ao arrependimento. Mas as advertências foram ignoradas. Pior, foram recebidas com hostilidade. Um desses profetas foi Zacarias, filho de Joiada, o mesmo Joiada que havia salvado Joás e o criado como um pai. Zacarias foi usado por Deus para denunciar os pecados do rei e de sua corte, clamando por arrependimento.
Mas Joás, cego pelo poder e pelo orgulho, não apenas ignorou a mensagem, ele autorizou que apedrejassem Zacarias no pátio do templo. A morte de Zacarias foi uma traição brutal, uma ingratidão sem medida. O sangue do filho de seu benfeitor foi derramado justamente no lugar que deveria ser santo. Antes de morrer, Zacarias exclamou: "O Senhor verá e pedirá contas disso." 2 Crônicas 24, 22. Essa foi a virada definitiva na vida de Joás. A partir desse momento, o favor de Deus se afastou dele e seu reinado entrou em decadência. Invasões estrangeiras começaram a castigar Judá. O exército da Síria invadiu Jerusalém, saqueou a cidade, destruiu líderes e deixou Joás gravemente ferido. Apesar de terem vindo com um pequeno contingente militar, Deus entregou Judá nas mãos deles por causa da infidelidade do rei. E o fim de Joás foi trágico. Gravemente doente e enfraquecido, ele foi assassinado por 2 de seus próprios servos no leito de sua enfermidade, homens que queriam vingar o sangue de Zacarias. Assim terminou o reinado daquele que começou com promessas de restauração, mas terminou em apostasia e juízo. Joás, o rei que foi salvo e instruído por homens fiéis a Deus, perdeu tudo ao se afastar da palavra. Sua história nos ensina que não basta começar bem. É preciso permanecer firme até o fim. A derrota final de Atalia, a vingança da justiça divina. Chegamos ao momento decisivo da história. Atalia, a mulher que conspirou, matou e usurpou o trono de Judá por 6 longos anos, está prestes a encarar o juízo divino. Sua trajetória de ambição e crueldade teria um fim à altura de suas ações. Enquanto Atalia governava com mão de ferro, o pequeno Joás crescia escondido dentro do templo, sendo cuidadosamente educado por Joiada e Jeoseba. Ela jamais suspeitou que o herdeiro legítimo estava vivo e sendo preparado para o momento certo. Esse momento chegou no 7º ano. Joiada, o sacerdote fiel, decidiu que era hora de agir. Ele organizou um plano ousado e estratégico. Com sabedoria, reuniu os levitas e os principais líderes militares do reino. Juraram lealdade a Joás em segredo e se prepararam para restaurar a linhagem de Davi ao trono. Num sábado, quando o templo estava cheio de adoradores e os soldados designados estavam a postos, Joiada trouxe Joás à presença do povo. Era uma cena de arrepiar. O menino rei, com apenas 7 anos, foi ungido em meio à multidão que o aclamava com gritos de "Viva o Rei!". O som da celebração ecoou pelos corredores do palácio, chegando aos ouvidos de Atalia. Ao ouvir os clamores, ela correu até o templo para entender o que estava acontecendo. Quando chegou e viu Joás em pé ao lado da coluna real, com a coroa na cabeça e rodeado de oficiais e músicos, ela percebeu tudo. Atalia rasgou suas vestes e gritou: "Traição! Traição!" Mas era tarde demais. Joiada ordenou aos guardas que a retirassem do templo e a executassem fora dos seus muros, para não profanar a casa do Senhor. E assim foi feito. Atalia foi morta junto ao portão dos cavalos, encerrando assim o capítulo mais sombrio da monarquia de Judá até então. A queda de Atalia foi mais do que um golpe político, foi a restauração da justiça divina. Deus, que havia prometido que a linhagem de Davi jamais seria extinta, interveio no tempo certo para preservar seu plano de redenção. Com sua morte, o povo voltou-se ao Senhor. Os altares de Baal foram destruídos. O templo do Senhor foi restaurado como centro de adoração. A aliança com Deus foi renovada. O nome de Atalia passou à história como um símbolo da perversidade e do que acontece com aqueles que se levantam contra os planos divinos. Ela tentou apagar a promessa feita a Davi, mas Deus sempre vela por sua palavra. E assim encerramos essa incrível história bíblica.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma história bíblica reveladora como esta. E se você quiser que a próxima história seja sobre algum personagem específico da Bíblia, deixe aqui nos comentários. Sua sugestão pode ser o próximo vídeo do canal. Até a próxima e que Deus te abençoe.